Com 21 votos favoráveis e apenas 6 contrários, foi aprovada na última quarta-feira por uma comissão especial da Câmara dos Deputados Federais em Brasília a redução da maioridade penal para crimes hediondos como homicídio doloso e latrocínio. No quadro Direito em Pauta de hoje, nós vamos entender agora melhor a importância dessa aprovação e quais as próximas etapas até que a medida passe a valer efetivamente. Para isso, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o presidente da Comissão de Direito e Processo Penal da OAB Mato Grosso, Saulo Gaiva. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Qual a principal mudança com essa aprovação pela comissão especial? Esse projeto de emenda constitucional, ele veio no sentido de modificar a data a partir da qual o indivíduo começa a responder pelos seus crimes. A regra geral, atualmente, tanto na Constituição quanto no Código Penal, é de que a imputabilidade começa aos 18 anos e esse projeto de emenda à Constituição, o projeto 171, que tramita desde 1993, ele prevê que para determinados crimes, ao invés do marco ser 18 anos, passa a ser 16 anos. E isso vale para esses crimes que a gente anunciou aí, crimes hediondos e outros? Exatamente. E aí a gente já começa a falar dos problemas dessa proposta de emenda à Constituição. São previstos os crimes hediondos, que são definidos na Lei 8.072, homicídio qualificado, estupro, extorsão mediante sequestro, genocídio, tem uma equiparação, além de roubo qualificado e a lesão corporal de natureza grave. O senhor falou em problemas. Problemas por quê? Porque é para alguns crimes e não para todos os crimes cometidos a partir dos 16 anos, é isso? Do ponto de vista jurídico, Antônio, a gente tem uma série de problemas nesse projeto de emenda à Constituição. Independente da discussão que se trava sobre ser ou não uma cláusula pétrea a proteção ao menor de 18 anos, quando a gente fala de proteção, a gente está falando também de sanções adequadas para aquele adolescente de 16 a 18 anos, nós temos um problema aí também na medida em que o Código Penal, ele prevê a imputabilidade como uma capacidade de você reconhecer o caráter ilícito da conduta. Você reconhece que é ilegal e, a partir disso, você decide como você vai se determinar. Só que, a partir do momento em que você fala que alguns crimes apenas haverá responsabilização desse adolescente de 16 a 18, você está dizendo que alguns crimes ele tem capacidade de entender que o caráter é ilícito. E de outros crimes você não tem essa capacidade, o que é um absurdo. Esclarecendo melhor, ou se reduz a maioridade penal para todos os crimes cometidos a partir dos 16 anos, ou não se reduz, mantém a faixa dos 18, é isso? Com certeza, porque você precisa definir um critério e esse critério tem que ser definido a partir de alguns aspectos. E aí, nesse projeto de lei, a gente fez um recorte. Alguns crimes mais graves têm condição, outros crimes mais graves não têm condição. E aí, Antônio, chama a atenção que essa é mais uma manifestação, a gente sempre fala disso aqui no seu programa, do direito penal simbólico. Tenta-se resolver um problema social com uma medida penal. E isso não funciona no Brasil. Pois é, o que eu ouvi nesses últimos dias, desde que a Câmara aprovou, essa comissão especial aprovou, é assim, não vai adiantar nada levar esse menor de 16 anos para dentro de um presídio, porque os outros vão continuar cometendo seus crimes. Isso é possível mesmo? Quer dizer, isso não é medida, quer dizer, tem que agir em outras áreas, com outras políticas públicas? Esse é um problema muito sério, porque o problema da violência, ele gosta de ser enfrentado com leis penais e não com o que resolve, porque a gente sabe os fatores criminosos, que é a falta de educação, falta de saúde, os problemas sociais. E aí o que acontece? Ao invés de eu cuidar da saúde, de eu cuidar da educação e principalmente de eu cuidar da reincidência, porque hoje nós temos índices alarmantes de reincidência, mais de 70% de quem entra não sai ressocializado, eu fico aumentando as leis penais. E a gente vai agravar um outro problema, que é a superlotação dos nossos estabelecimentos prisionais. Se hoje nós já temos muito mais presos do que o sistema comporta, com essa antecipação de 18 para 16, a gente vai agravar ainda mais esse problema. Agora, chamou atenção na sua primeira resposta a data de início da tramitação dessa matéria lá na Câmara Federal em Brasília, 1993. São 22 anos. Por que esse tempo todo? Já passamos 2 décadas. Por exemplo, quem nasceu em 1993 hoje está com 22 anos. Por que essa demora tanta? Na verdade, esse é um tema muito intrincado e de tempos em tempos, ao invés de se discutir a questão sobre parâmetros técnicos, parâmetros jurídicos, com dados objetivos, Antônio, utiliza-se um meio de pressão social como uma antecipação para a discussão de sistemas. Então, ao invés de a gente aproveitar um período de 1 ano, de 2, para discutir realmente os temas, é importante o telespectador saber
esse critério de 18 anos veio de uma definição lá de 1949, de uma Assembleia das Nações Unidas, em que, por critérios técnicos, identificou-se 18 anos como uma data em que se completa a formação daquele adolescente. Ao invés de criar critérios técnicos e se discutir essa questão sob esse ponto de vista, sempre que ocorre algum fato grave, essa discussão volta a público. E aí essa é uma crítica que a Ordem dos Advogados do Brasil faz. A OAB tem sido ouvida antes dessas votações? Tem audiências públicas para discutir esse assunto? Sim, tem participado, e a Ordem dos Advogados do Brasil tem se posicionado contra não a redução da menoridade em si, mas a toda e qualquer lei que, ao invés de enfrentar o problema, ela busca dar uma satisfação simbólica para a sociedade. O que nós temos sobre isso em relação a outros países? Poderia citar algum exemplo de quando um menor de 18 anos comete algum desses crimes? Qual que é o tratamento dado pela lei nesses outros países? Tá. Grande parte dos países adota esse critério dos 18 anos, essa é a maior parte dos países, mas nós temos algumas exceções. Por exemplo, nos Estados Unidos da América existe um sancionamento diferente, e lá a questão é mais complexa, porque cada estado tem uma regulamentação, e aí os marcos a partir de cada estado, 16, 18, 14. Na Inglaterra a mesma coisa. Na Inglaterra é interessante porque 10, 12 anos já inicia a responsabilidade penal do adolescente. Na verdade, a partir de 12, adolescente, menos de 12, criança. Só que sempre nessas situações são sanções proporcionais àquela condição. E é importante destacar, Antônio, que no Brasil não tem responsabilidade criminal, mas existe sim sanção para o adolescente que comete um ato infracional. E aí o ECA, ele prevê sim uma medida privativa de liberdade com duração de até 3 anos. Para aqueles que pensam que resolve o problema social você mudar na lei, uma possibilidade é você alterar o estatuto da criança e do adolescente. Então, ao invés de 3, passar para 4, 5, 6. E mais uma questão interessante que ninguém não está pensando. A Constituição criou um sistema de proteção do menor. E esse sistema de proteção diz o seguinte: a partir de um determinado período ele responde pelos crimes que ele está praticando, só que tem uma especial proteção. A gente sabe que o ECA protege os nossos adolescentes com uma série de dispositivos. Você não pode vender uma bebida para um menor de 18 anos, não pode frequentar um hotel com um menor de 18 anos. E a partir do momento em que a gente abaixa a régua da imputabilidade penal, nós estamos retirando dessa esfera de proteção legislativa os adolescentes de 16 a 18. Favorecendo, inclusive, o que hoje é pedofilia, não vai ser mais pedofilia futuramente. Exatamente. Pedofilia entre 16 e 18 desaparece, abuso de menor de 16 a 18 desaparece, crime como venda de bebida alcoólica 16 a 18 desaparece, e essas são as consequências de uma medida impensada. Muito obrigado pela presença ao vivo, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Antônio.